Irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do Advento, este tempo de espera, mas que não é uma espera que nós ficamos aguardando, sentados, é uma espera ativa, uma espera onde nós somos convidados ao longo deste tempo do Advento a nos preparar para a vinda do Senhor, que virá, como nós celebraremos, em nossa carne, nascerá para nós um Salvador. E é isso que nós precisamos então primeiro crer, que nosso Senhor vem ao nosso encontro. A iniciativa é dele, de nos encontrar, de vir até nós. Mas nós também então precisamos realizar, dar alguns passos para que possamos viver bem o Santo Natal. E nós começamos no domingo passado, no primeiro domingo, quando o nosso Senhor na liturgia vai nos dizer: cuidado, vigiai. Primeiro convite que nós recebemos de Deus para ir nos preparando para este tempo é a vigilância. E hoje então nós ouvimos já um segundo convite, quando da boca de João Batista no Evangelho, mas também na primeira leitura, nós escutamos a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. E é isso que nós precisamos fazer ao longo deste tempo, preparar o caminho para que o Senhor possa vir. E aonde onde está de fato, para onde nosso Senhor quer ir? Nosso Senhor quer habitar o nosso coração, nosso Senhor quer habitar a nossa alma, e é para lá que nós temos que então preparar este caminho. E no livro do profeta Isaías, nós vamos ouvir que de fato há um modo de prepararmos este caminho para que o Senhor possa passar e alcançar aquilo que é a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Por isso o profeta vai dizer: preparai no deserto o caminho do Senhor. O deserto, a nossa alma. A nossa alma é como um deserto quando nós não temos Deus. A nossa alma é como esta terra seca, que não tem vida, e que, porque falta Deus, falta a presença do Senhor, é só um tempo, é só um lugar de desolação, de sofrimento, de dor, de isolamento e de tantas outras coisas. Por isso, já da boca do profeta, nós escutamos esta ordem, este convite: preparai no deserto. E como é esta preparação? A primeira coisa que precisamos fazer, como diz o profeta: aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. E aqui é interessante, porque o profeta diz que então é necessário aplainar, isso é fácil da gente entender, né? Nós precisamos então nivelar. Se eu preciso aplainar algum terreno, significa que ele está ali, né, desnivelado, fora do prumo. Então nós precisamos aplainar este terreno, mas de que modo? Na solidão. E aqui é interessante, porque o que significa esta solidão? Como é que eu me preparo na solidão? Quando então sozinho com Deus, na intimidade com o Senhor, eu deixo que Ele entre na minha vida. A intimidade não acontece entre muitas pessoas. A intimidade acontece entre nós e Deus, na solidão, quando de fato nos colocamos sozinhos para estar na presença do Senhor. Por isso que a nossa vida de oração deve ser, sim, permeada por muitos momentos onde nós vamos sozinhos estar com Deus. E este é o primeiro passo, se nós queremos então preparar este caminho. Estar sozinhos com Deus neste tempo de advento, quando nós esperamos pela vinda do Senhor. Quanto tempo você tem gasto para estar com Deus?
Quanto tempo na solidão do seu dia, da noite, você tem gasto para estar com Jesus? Às vezes nós ficamos perdidos na lamentação, na murmuração, porque estamos só, porque não temos companhia, porque isso ou aquilo outro deixamos de fazer e perdemos tempo de estarmos a sós com Deus. Esse é o primeiro passo para prepararmos a nossa alma. Depois o profeta vai dizer: nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. É necessário rebaixar os montes e as colinas. E o que poderia significar estes montes e estas colinas? O que precisa ser rebaixado dentro de nós? A nossa vontade, talvez, querer as coisas como nós pensamos, como nós imaginamos ser o melhor, sem consultar qual é a vontade de Deus. O que nós deveríamos nivelar e rebaixar dentro da nossa alma? A nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O que é que você aí, na tua alma, precisa rebaixar? É isso que nosso Senhor nos convida para nos prepararmos para a sua vinda, porque, como vamos ouvir depois, nosso Senhor não habita um coração que é orgulhoso, um coração que é arrogante. E é por isso que nós precisamos então tomar esta atitude de rebaixar, às vezes, aquilo que é o pecado dentro da nossa vida. Não nos achando melhores que os outros, não nos colocando num lugar, num patamar onde nós não deveríamos estar, mas nos rebaixando, nos colocando como servos, como servidores daquele que é o nosso Deus. Alisem-se as asperezas, endireite-se o que é torto, vai dizer o profeta. As nossas relações com o outro, quantas vezes são relações tortas, porque são relações pautadas por uma afetividade desordenada, são relações pautadas somente no satisfazer da vontade de um com o outro, e isso não contempla a presença de Deus. Quantas vezes nos julgamos ser amigos uns dos outros, mas Deus não está ali no meio, não existe verdadeira amizade. Quantas vezes nós precisamos endireitar as nossas conversas, que são às vezes de duplo sentido, maliciosas, as nossas falas, o jeito que nós às vezes conversamos com as pessoas. Quanto nós precisamos endireitar dentro de nós, alisar as asperezas. Aquele negócio, não pode conversar com o outro, parece que está dando choque. Somos ásperos às vezes. Isso nós precisamos, claro, ir mudando com o tempo e com o esforço e com a graça de Deus. Não podemos parar, nos acostumar com este terreno todo desordenado, porque nosso Senhor virá, mas virá se de fato encontrar um caminho preparado. Nosso Senhor virá neste Natal e nascerá na vida daqueles que prepararam esse caminho. Mas quem não preparou, quem não pôs em prática esta palavra, quem não escutou a voz daquele que clama no deserto, não será apto, não nascerá nosso Senhor em sua vida. Aqui está o grande problema. A liturgia que nosso Senhor nos apresenta, os ensinamentos de Deus, todas as exortações que Deus de fato, Ele quer que nós vivamos, tudo isso só tem um problema de não acontecer: nós não estarmos dispostos a ouvir. Nós acharmos que já não precisamos
de escutar a palavra, por quê? Porque afinal de contas, nós já levamos uma vida boa. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu tenho lá o meu emprego, eu tenho lá minha família, lá daquele jeito, mas eu tenho ali. Então esse negócio de mudar, de conversão, isso não é para mim não, eu já sou um convertido. Padre, eu não era convertido na minha vida antiga, se o senhor vê o que eu fazia, não, irmãos, a conversão é de todos os dias. Talvez é verdade, você tem um passado que é melhor deixar lá, morto, lá no passado mesmo, não trazer ele para a vida atual, mas o que importa aqui é que nosso Senhor está nos dizendo hoje: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. E aí nós vemos no Evangelho a figura de João Batista, deste homem que reconheceu nosso Senhor quando ainda estava no ventre de sua mãe. E a partir dali, do seu nascimento, assumiu a sua vocação, o seu chamado que Deus fez na sua vida, e foi este que de fato preparou o caminho da vinda do Messias. E como é que ele fez isso? Pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E é interessante porque o texto vai dizer que aqui todos os moradores de Jerusalém e toda a região da Judéia iam ao seu encontro, iam escutar a palavra que João Batista tinha para dizer, ia para se converter. E nós? Por que é que nós viemos à igreja? Por que é que todos os domingos, pelo menos, nós estamos na igreja? Se não é para escutar a palavra, se não é para que esta palavra mude a nossa vida, o que nós estamos fazendo na igreja? Se não é para assumirmos mais um passo, se não é para buscarmos a santidade, o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Para cumprir apenas um preceito e ter uma consciência, entre aspas, tranquila, para que eu possa começar a minha semana? E aí a minha semana volta a ser o que era? Deus continua lá, isolado, de lado, jogado de escanteio, e eu vou ali seguindo a minha vida como eu acho que tem que ser? Nosso Senhor está nos mostrando que o povo ia até o encontro de João Batista, ali confessavam os seus pecados e eram batizados. E aqui João Batista no final vai dizer que virá aquele que é mais forte do que ele, e que já ele batizou com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E este virá novamente. Virá no Natal, virá em nossas vidas, mas a pergunta que eu vos faço é a seguinte: você tem preparado o caminho para a vinda do Senhor? Na sua vida ali, no dia a dia, você tem preparado de fato esta vinda? Por isso que nós muitas vezes não vivemos o verdadeiro espírito do Natal. Por isso que muitas vezes nós nos envolvemos com luzes, com festas, com alegrias que passam, que são como fogos de artifício, que estouram, que têm a sua beleza, mas que não dura poucos segundos. Não é assim que nós devemos viver a presença de Deus na nossa vida. Deus não pode ser aquele que por uma graça, por um milagre venha transparecer na nossa vida, nos fazer explodir de alegria e de repente aquilo acaba, aquilo se apaga e não sobra mais nada. Deus precisa ser uma constante. Todos os dias devemos buscar esta presença de Deus em nossa vida. Devemos buscar a graça do seu Espírito Santo. Porque se nós preparamos o nosso caminho e ele virá, é certo que nós seremos
inundados deste Espírito. E a luz que deve brilhar no Natal não está fora, mas está dentro de cada um de nós. Peçamos a graça de Deus, peçamos a intercessão da Virgem Maria, que esta palavra não seja mais uma palavra, que este evangelho não seja mais um evangelho, mas nos mova, nos incomode, nos faça ver que se a vinda de nosso Senhor Jesus fosse hoje, nós ainda não estaríamos preparados. Por isso ouçamos mais uma vez a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O que precisa ser endireitado aí? O que precisa ser endireitado na nossa vida? Se chamamos Nossa Senhora de mãe, temos nos comportado como seus verdadeiros filhos?